A gente vai agora voltar a falar sobre a guerra no Oriente Médio. As Forças Armadas dos Estados Unidos começam hoje a guiar navios presos no Estreito de Hormuz. O plano foi anunciado ontem pelo presidente americano Donald Trump e, ao mesmo tempo, a gente teve um oficial iraniano informando que qualquer força militar estrangeira, especialmente do exército americano, será atacada caso se aproxime da rota marítima. É o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, quem traz aqui as informações para a gente ao vivo sobre esse clima de tensão que se formou, Américo. Porque, olha, de primeira mão, Américo, quando a gente teve essa notícia de que os Estados Unidos iriam acompanhar os navios para sair ali do Estreito de Hormuz, a gente até teve uma abertura do petróleo, né, em queda, tentando aliviar um pouco a pressão. Mas não durou muito. Vem essa fala, então, das forças iranianas e prometendo uma tensão ainda maior naquela região, e a gente já tem o petróleo novamente subindo, se mantendo acima dos $110 o barril. Ou seja, é difícil acreditar que qualquer situação possa tornar aquela navegabilidade da região normalizada. Qual que é o cenário que você traz aqui, meu amigo, para a gente? Porque é difícil de acreditar que a gente consiga ver o Estreito de Hormuz voltando ao normal. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Money. E você está corretíssima, Débora. É pouco provável que no curto prazo a gente veja o Estreito de Hormuz voltando ao normal. E isso se reflete, obviamente, nessas cotações do petróleo que você acabou de nos contar. Inicialmente, eles reagiram bem porque aquilo indicava que os Estados Unidos estavam preparados e dispostos a agir para finalmente liberar o Estreito de Hormuz. Mas a reação dos iranianos foi imediata. Como você disse, os porta-vozes militares do Irã disseram que vão atacar qualquer navio que tente passar pelo Estreito de Hormuz e, em especial, embarcações militares americanas, se elas tentarem, de alguma forma, proteger esses navios que tentarem se aventurar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, a possibilidade de uma volta do conflito é enorme caso esses barcos de fato tentem passar pelo Estreito de Hormuz, e especialmente se o Irã atacar uma embarcação militar dos Estados Unidos, uma coisa que eles não fizeram desde o início dessa guerra. Tudo começou ontem à noite quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais um texto até bastante longo para os padrões dele, explicando qual era a intenção dos americanos. Eles dizem que queriam fazer uma operação humanitária. Por quê? Porque cerca de 2.000 navios estão presos no Golfo Pérsico e eles estão carregando cerca de 20.000 marinheiros. Isso segundo dados da Organização Marítima Internacional, que é uma entidade ligada à ONU. Muitas dessas embarcações estariam com pouca comida e pouca água potável. Portanto, existiria ali uma ação humanitária por conta dos Estados Unidos. Mas isso foi lido como uma grande provocação pelo Irã, uma provocação americana que estaria tentando forçar a mão do Irã, e se o Irã retalhar, a gente teria de fato uma volta das hostilidades naquela região. O presidente Donald Trump disse que os americanos iriam guiar esses navios pelo Estreito de Hormuz. Isso não significa, ao contrário do que muita gente imaginou no início, uma escolta desses navios para passarem pelo Estreito de Hormuz. O que os americanos estão propondo é oferecer ali indicações de caminhos que fossem mais seguros para a passagem desses navios, embora o estreito seja, como o próprio nome diz, muito estreito, muito curto, e eles iriam usar também aviões americanos para monitorar a presença de pequenos barcos iranianos e eventualmente atacá-los. Agora, qual é o grande problema aqui, Débora, para você restaurar a confiança na passagem do Estreito de Hormuz? Você precisa contar com a boa vontade dos capitães dos navios, dos donos dessas embarcações e das seguradoras. Todos eles precisam acreditar que é seguro passar pelo Estreito de Hormuz. Não basta o presidente dos Estados Unidos dizer que vai ajudar esses navios. Pelo contrário, essa intenção americana foi lida como uma provocação pelo Irã e pode levar a ataques. Segundo o levantamento da CNN, feito agora há pouco, há cerca de 1 hora, apenas um navio tinha conseguido passar pelo Estreito de Hormuz, inclusive um navio que tinha sanções
das economias ocidentais contra ele e, portanto, deve ter passado com a autorização do Irã. Só um navio passou desde que o presidente Donald Trump disse que iria ajudar nessa passagem das embarcações. E para piorar e relembrar a gente dos riscos, Débora, é preciso lembrar que ontem, pela manhã, antes do presidente Donald Trump fazer essa declaração, um navio foi atacado pelos iranianos nas proximidades do Estreito de Hormuz. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse ataque, mas foi uma lembrança de que os iranianos continuam, na prática, fechando o Estreito de Hormuz. A gente tem agora o risco de uma escalada nessa tensão, infelizmente.